Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 7. A vitória da fé no momento mais crítico. Primeira parte. Gênesis 22, 1 a 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. As crises normalmente se instalam quando nós menos esperamos. Se nós fôssemos conversar com os sobreviventes do terremoto e tsunami que se abateu sobre o Japão anos atrás, com toda a tecnologia e disciplina daquele povo, todos ainda seriam unânimes em destacar o elemento surpresa naquela tragédia. Na vida de Abraão, o herdeiro prometido já havia chegado, estava crescendo, Abraão era próspero, ele e Sara haviam voltado a viver bem, Ismael tinha sua vida própria, independente de Abraão e sob a proteção de Deus, conforme descreve o final do capítulo 21. A vida, em essência, era vivida debaixo daquilo que nós podemos chamar de providência tranquila de Deus. Mas nesse momento é que nós lemos os primeiros 2 versículos do capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus, e repare bem, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que eu indicarei. Como você reage quando a crise se abate sobre a sua vida? Pela minha observação, ao longo desses anos de pastorado, geralmente nós reagimos de 3 maneiras, basicamente, numa hora dessas. A primeira delas, ou nós nos desmantelamos, tomados que ficamos pela ansiedade, e perdemos completamente o controle das coisas, inclusive do nosso próprio comportamento na situação. Geralmente, quando isso ocorre, se formos atrás de ajuda que não é proveniente da palavra de Deus com profissionais, isso será tratado com medicamentos que podem fazer de nós verdadeiros zumbis. E nós passamos a viver na constante dependência dessa medicação e jamais saímos da crise. Vivemos o resto da vida, por assim dizer, em cacos. A segunda possível forma de reagirmos a uma crise assim, a segunda forma genérica, vejam que eu estou tratando de formas genéricas. A segunda possível forma de reagirmos a uma crise assim é nos rebelando, deixando a amargura tomar conta, se instalar. E aí surgem perguntas do tipo: por que logo eu? Que eu fiz para merecer isso? Por que logo agora que as coisas iam tão bem? E se não nos arrependermos dessa atitude, a amargura acaba tomando conta, ela envenena a nossa vida, e ela envenena, ela afeta aqueles que estão à nossa volta, diz Hebreus 12:15. Ou a terceira possibilidade é nós passarmos pela provação, com lágrimas, vencendo as dores, mas aprendendo uma nova dimensão do amor e da suficiência de Deus. E aqui cabem algumas perguntas para, quem sabe, entendermos ou pelo menos termos uma ideia dos bons intentos de Deus em nossa vida quando a crise se abate sobre nós. Como é que eu posso progredir na minha vida cristã? Como é que eu posso crescer em santidade? Como é que eu posso ser transformado mais e mais à imagem de Cristo? Como é que eu avalio a minha vida cristã? Quais as provas relevantes para checar a minha saúde espiritual? Como é que eu posso enxergar a minha vida como Deus a enxerga? Eu estou vivendo pela fé agora. Mas será que a minha fé será suficiente no futuro, quando desafios mais intensos vierem? A minha fé sobreviverá? Neste capítulo nós temos o mais conhecido episódio da vida de Abraão, a história do quase sacrifício de Isaac. Nós temos que aprender desse incidente na vida de Abraão quanto a como passarmos pelas crises da nossa vida sem que nós saiamos, exatamente como eu descrevi há pouco, em cacos ou amargurados, mas para que saiamos completamente vitoriosos dessas provas que Deus permite passarmos. Quando lemos uma narrativa bem conhecida como essa que nós acabamos de ler, sobre cuja interpretação nós já temos alguma ideia, digamos assim, nós precisamos procurar cuidadosamente os pontos-chave da passagem, as indicações de interpretação correta da história. É muito fácil, muito comum nós interpretarmos uma passagem assim de maneira simplista. Procuramos aplicações para nós hoje, e às vezes as aplicações até cabem, mas elas são simplesinhas, sem levar em conta o contexto da passagem.
ou indicações contidas dentro da própria passagem que facilitem a interpretação. Ou o autor nos fornece alguma indicação do sentido da passagem, ou ouvimos a voz de Deus ou de um profeta contido na passagem, interpretando o acontecimento para que nós o entendamos melhor. É difícil nós encontrarmos uma narrativa na Bíblia sem esse tipo de dica. E esta não é exceção. Há nesse texto dois conceitos-chave que nos servem de norte. No versículo 1, Moisés escreve, ou descreve, melhor dizendo, as ações de Deus como sendo uma prova ou uma provação. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E o segundo conceito é uma provisão. Nós encontramos no versículo 14, quando Abraão reage aos acontecimentos, chamando aquele local de o Senhor proverá. A mesma palavra aparece também no versículo 8, quando Isaac pergunta onde está o cordeiro para o holocausto, e Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então essa passagem diz respeito a uma provação e uma provisão, conforme nos é revelado pelo próprio texto. Nesta mensagem nós queremos considerar a provação somente. E na última mensagem, que também será a última mensagem da série, nós queremos considerar a provisão. Isso nos traz a proposta básica da mensagem de hoje. Quando aprendemos a confiar em Deus totalmente, nós saímos das provas, das provações, mais parecidos com Jesus. Há três considerações a serem feitas quanto ao confiar de Abraão em Deus, em meio à maior prova da sua vida, que devem nos servir de incentivo e de ensino. Primeira consideração: o que a prova exigiu de Abraão? Como é que nós sabemos que a nossa vida cristã está funcionando bem? Que a nossa fé está decolando? Só podemos nos basear naquilo que nós temos na palavra de Deus. Exemplos de fé na vida de muitos homens e mulheres. Uma fé que funcionou bem, que funcionou até o fim. Na carta aos Hebreus, o exemplo por excelência, o protótipo da fé é Abraão. E a prova-chave pela qual ele passou é o que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler. A prova foi muito simples, mas extremamente exigente. Abraão ouviu a voz de Deus, a voz que ele já havia ouvido muitas vezes, só que com ordens inesperadas. Desta vez, a ordem dada por Deus foi totalmente surpreendente para Abraão. Deus exigiu um holocausto, o sacrifício do filho de Abraão, o sacrifício de Isaque. Abraão teria que matar o seu próprio filho. A linguagem que Deus usou não oculta de modo algum a dor humana que ele estava impondo. Cada frase enfatiza mais o grande peso dessa aprovação. Tome o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, Isaque. Deus deixa bem clara a faceta do desafio que ele está colocando no caminho do seu servo. Deus fala sem rodeios. Nós que somos pais, precisamos nos colocar na pele de Abraão, considerando a tremenda dor, a perplexidade, a perturbação de espírito que deve ter tomado conta de Abraão naquele momento. Mas a dor aqui é mais do que uma simples dor humana, a dor de um pai. Isaque é ameaçado como filho, mas ele não é um filho qualquer. Abraão é posto à prova como pai, mas ele não é um pai qualquer. A história até aqui é de um homem que vem confiando
numa promessa muito específica de Deus e vem experimentando a graça e a direção de Deus de maneira singular em meio aos tropeços. E a narrativa é permeada pelo fato de que a promessa tem relevância não apenas para Abraão, para sua família, como indivíduo. A relevância é muito mais abrangente. A bênção vai se estender a todas as famílias da terra. Conforme nós estudamos do capítulo 12, Deus chama Abraão, ele sai da Mesopotâmia para ir para uma terra que ele mostraria. Com base nas promessas de Deus a respeito do futuro, Abraão obedece e vai. Deus havia prometido que faria de Abraão uma grande nação e que o processo começaria com um filho. Apesar dele ser já velho, com uma esposa idosa e estéril, Abraão, em meio a vários vacilos, acaba confiando na promessa de Deus. Através de muitos anos de dificuldade e provações, Deus continuou a se mostrar fiel e Abraão continuou confiando em Deus, apesar de tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa através de outros meios fora do seu próprio casamento com Sara. Lembramos que foi através das relações com Agar, serva de Sara, e por sugestão da própria Sara, que um filho nasceu para Abraão, Ismael. Mas apesar do nascimento de Ismael, filho de Agar, Deus havia continuado a insistir que o filho da promessa seria o que viria de Abraão e Sara. E no momento chave do capítulo 21 que nós estudamos há pouco tempo, a promessa de Deus se cumpriu e Sara deu à luz a um filho, Isaque. Quando ele foi ameaçado pelo outro filho, Ismael, o filho fora do casamento, o filho fora da promessa, Deus reafirmou a respeito dele no capítulo 21, versículo 12. Será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. E a singularidade desse filho é enfatizada na narrativa do nosso texto de hoje, nas palavras, teu único filho. A esta altura, versículo 2, Abraão tinha um outro filho. Mas do ponto de vista de Deus e de suas promessas, ele tinha um único filho. Ou seja, Isaque era o futuro de Abraão. Ele era o futuro do que Deus prometeu. Ele era o filho da promessa. Qualquer outro caminho para o cumprimento da promessa foi simplesmente lacrado, travado por Deus. E a promessa tinha a ver com bênção de Deus ao mundo em geral. Em Isaque se concentrava a garantia do plano salvífico que Deus havia traçado. A esperança de vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Nas palavras de Paulo escrevendo a carta a Tito. E agora Deus manda Abraão matar aquele de quem depende a promessa de futuro. Abraão tem que sacrificar o futuro, a salvação prometida. Tem que assassinar a esperança. Tudo pelo que Abraão viveu e trabalhou durante mais de 30 anos está prestes a ser destruído. A prova exigia o desaparecimento não simplesmente de um dos dons mais preciosos da vida de um ser humano, a vida de um filho amado, mas o desaparecimento de toda a promessa de um evangelho capaz de salvar. Essa prova parece contrária ao amor humano, à razão humana e até mesmo à promessa de Deus. Ela é, digamos, cruel. Deus parecia estar conduzindo Abraão para dentro de um ambiente regado a trevas, sem qualquer perspectiva de alguma luz para ajudar a entender tudo que Deus queria e tensionava.
Abraão estava diante da prova mais dura da sua vida. E qual foi a resposta de Abraão? Como é que ele reagiu? Algo surpreendente acerca dessa narrativa é que ela não é meramente prosaica. As emoções e os sentimentos não são registrados aqui. Não nos é informado como Abraão se sentia. Você reparou isso? Como ele se encontrava naquele momento. As ações dele são descritas com tremenda simplicidade e objetividade. Desconhecemos as tremendas e conflitantes emoções contra as quais o coração de Abraão lutava. Nós não sabemos se ele chorou. O texto simplesmente ignora essas coisas e ressalta aquilo que ele fez. Abraão respondeu, reagiu à prova com obediência imediata, obediência constante, obediência total. Ele não questionou, ele não procrastinou. Até onde sabemos, ele nem conversou com Sara sobre a possibilidade de ter entendido alguma coisa errada, sobre a intenção de Deus ao dar-lhe aquela ordem. Ele simplesmente agiu obedecendo. Bem cedo, ao raiar do dia, ele preparou seu jumento, tomou consigo 2 servos e a seu filho Isaque, ele rachou a lenha para o holocausto e ele partiu para o lugar que Deus havia indicado. Viajou o dia inteiro, acampou à noite. No dia seguinte continuou a jornada física, jornada rumo à vontade de Deus. Teve bastante tempo para rever sua decisão, arrepender-se da sua obediência, voltar para casa sem cumprir a vontade de Deus, mas ele não fez isso, ele continuou, ele foi em frente. No 3º dia ele avistou o lugar do sacrifício. Ele deixou os servos e ele continuou resoluto, obedecendo a palavra de Deus, agora só acompanhado do seu filho Isaque. Chegando ao lugar indicado por Deus, ele continuou obedecendo. Repare que a partir do versículo 6, a narrativa se torna mais e mais, digamos assim, cadenciada. Parece um filme em câmera lenta. Cada ação, cada detalhe é registrado. Reparem a intensidade de cada ação. A partir do versículo 9, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, coisas que Abraão estava acostumado a fazer. Mas repare na continuidade. Amarrou seu filho Isaque. Nós sabemos se tratar de Isaque, mas parece que Moisés não quer por um só instante que nós esqueçamos que é Isaque, o filho da promessa. E o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Agora, no versículo 10, parece que a cena está sendo transmitida em HD TV. Alta definição. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Naquele momento, e somente naquele último momento de obediência antes da morte de Isaque, o anjo do Senhor, e nós sabemos que essa expressão diz respeito ao Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor falou. Se examinarmos o filme em câmera super lenta, se o Senhor não tivesse falado, Abraão teria, sem sombra de dúvida, sacrificado seu filho. A obediência dele, a resposta, a reação, a prova que o Senhor colocou diante dele foi total, foi resoluta. Como é que Abraão conseguiu isso? Como funciona esse tipo de obediência? Parece impossível. Abraão parece uma criatura fora da dimensão humana para nós.
Por isso nós precisamos perguntar e responder: como Abraão conseguiu obedecer, passar por aquela provação, por aquela prova que Deus colocou diante dele? Ele obedeceu porque confiava em Deus. Ele já havia se tornado um homem de fé àquela altura. O que Deus havia dito a respeito de Isaque? Capítulo 21, versículo 12. Será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Como poderia tal afirmação ser conciliada com o mandamento do capítulo 22, versículo 2? Sacrifica teu único filho Isaque como holocausto. Abraão não sabia e ele não tinha como saber. As duas palavras de Deus, a promessa e o mandamento, pareciam totalmente incompatíveis. Pareciam antagônicos. Pareciam incongruentes. Contudo, Abraão, confiando na promessa, obedeceu o mandamento. Ele cria na palavra de Deus, ele cria que Deus era bom, ele cria que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, mesmo com mais um obstáculo à promessa: a morte de Isaque. Foi com base nessa fé que Abraão obedeceu. Ela é bem visível no versículo 5, quando ele se dirige aos servos. Eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. A mesma fé é mais óbvia ainda na conversa reveladora que ele tem com seu filho nos versículos 7 e 8. Acompanhe sua Bíblia ou na sua mídia eletrônica. Isaque diz a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E na carta aos Hebreus, a fé e a obediência de Abraão estão intimamente ligadas. Em Hebreus 11, 17 a 19, o autor descreve a situação assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Esse texto de Hebreus é uma citação direta de Gênesis 21, 12, que nós lemos há pouco. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar mortos, diz a continuidade do texto de Hebreus. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Esse texto diz que a fé de Abraão era investida no Deus que é bom demais para mentir, é sábio demais para se enganar e é poderoso demais para faltar com aquilo que ele prometeu. Abraão confiava no Deus que tinha prometido graça e salvação através de Isaque. E ele sabia que Deus não tinha mentido e que ele era suficientemente poderoso para ressuscitar seu filho se assim escolhesse. Abraão obedeceu porque confiou no Deus que é bom, que é sábio, que é poderoso, Deus que é sempre fiel às suas próprias promessas. Abraão não sabia como é que Deus resolveria a situação, mas ele se contentava em obedecer e deixar o fim nas mãos daquele em quem ele confiava. O segredo da obediência de Abraão era a fé em Deus. Ele passou na prova pela fé. Vamos procurar aplicar isso.
Essa história mostra a seriedade da vida cristã para nós. Uma vida que precisa ser de compromisso total com Deus. Essa história nos desafia a sacrificar, não nossos filhos ou qualquer coisa específica, mas a sacrificar a nossa vontade. Deus não quer o seu filho, meu filho, a sua casa ou a minha casa, a sua carreira ou a minha carreira. Deus quer a você e Deus quer a mim. 100% comprometidos, 100% dependentes dele. Nossa vida aqui é uma vida de treinamento intensivo. E Deus, como treinador, Ele tem o direito de nos desafiar com provas exigentes a qualquer momento, conforme o juízo dele. E essa história tem um desafio bem grande aos adolescentes. Não sei se você que me assiste é adolescente. Isaac provavelmente tinha aqui seus 16 anos. Ele tinha força suficiente, diz o texto, para carregar a lenha do holocausto, que não era pouca. E o pai dele, não nos esqueçamos, ele tinha 116 anos. Com certeza, no momento em que ele foi amarrado, ele poderia ter resistido, ele poderia ter lutado contra o pai, ele poderia ter fugido. Mas toda evidência mostra que ele se submeteu à vontade de seu pai, por mais que ele não conseguisse entendê-la naquele momento. O exemplo dele pode desafiar jovens, adolescentes, assim como o exemplo de Abraão pode desafiar a nós mais velhos. Quem sabe você seja uma pessoa mais velha que me assiste. Resumindo, esta é a história da grande prova da vida de Abraão. E tem a ver com obediência e fé. E a ligação entre as duas coisas. Fé verdadeira não existe sem obediência. E não pode haver obediência genuína sem fé genuína. Nós podemos resumir tudo em duas lições específicas. A única prova autêntica de fé é a obediência. O único caminho para a obediência é a fé. Elas estão inseparavelmente ligadas. A Bíblia não nos autoriza a reconhecer a presença da fé sem a evidência da obediência verdadeira. Obediência é o sinal básico que nós temos para demonstrar amor a Cristo Jesus. Conforme Jesus mesmo declarou em João 14,15, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. E essa verdade é tão importante que Deus voltou a repeti-la no versículo 23 do mesmo capítulo. João repete esse mesmo conceito em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 7 a 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama a seu irmão. João está deixando claro, muito claro, que cristão verdadeiro é aquele que experimentou uma mudança definitiva de vida. Uma quebra deliberada com o pecado. Não se trata de não pecarmos mais, mas sim do pecado não ser mais o lugar comum em nossa vida. De ele não acontecer sem nós ficarmos moídos por havermos novamente pecado.
Se aceitarmos uma confissão de fé, sem essa quebra resoluta com o pecado, nós nos enganamos, conforme disse o versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Paulo diz que pessoas unidas com Cristo devem viver uma vida nova. Ele diz em Romanos 6,2 o seguinte: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E mais bem conhecida ainda, nós temos a passagem de Tiago, capítulo 2, que começa assim no versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Tiago estava tratando de hipocrisia. Uma confissão de fé sem obediência, sem obras de obediência. Nesse contexto, ele colocou o famoso versículo 24, tão mal interpretado para quem não acredita na suficiência da obra de Cristo. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse verso parece uma contradição direta ao que Paulo escreve nas cartas dele. Por exemplo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. As duas cartas estavam tratando de problemas diferentes. Tiago estava tratando de hipocrisia. Na situação da Galácia, havia no meio dos Gálatas mestres falsos ensinando que a fé na obra de Cristo na cruz não era suficiente para salvar. Os Gálatas tinham que adicionar obras de obediência à lei de Moisés, por exemplo, a circuncisão. Na verdade, eles estavam tirando da obra de Jesus a sua eficácia. Paulo se opõe a eles vigorosamente, insistindo que nós somos salvos somente pela fé. Embora nós sejamos salvos somente pela fé, como diz Paulo, a fé que salva não fica isolada, como declara Tiago. As nossas obras, a nossa obediência não podem nos salvar, mas a fé pela qual nós somos salvos é sempre seguida pelas obras de obediência. A nossa obediência não pode adicionar nada à nossa salvação, mas funciona como confirmação da nossa fé, mostrando que nós temos uma fé genuína e confirmando a realidade da presença e da promessa de Deus em nossa experiência. Obediência é o único sinal que nós temos de fé, de que nós levamos Deus a sério. O texto de Gênesis confirma isso, no que declara o anjo do Senhor nos versículos 12 e depois a partir do versículo 15. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. As promessas aqui feitas a Abraão não são novas. Abraão já tinha ouvido todas elas. Mas elas são repetidas aqui com uma força nova, uma ênfase diferente. A obediência de Abraão havia confirmado as promessas. A fé dele nas promessas foi demonstrada e fortalecida através dessa experiência de provação pela qual ele passou tão bem. Resumindo, fé verdadeira sempre produz obediência aos mandamentos de Deus. Uma fé sem obediência é destituída de realidade, é uma fé hipócrita. As grandes provações da vida, que visam mostrar a nossa obediência,
Elas podem demonstrar a nossa fé, ou elas podem demonstrar a nossa falta de fé. Enquanto a obediência em meio a uma intensa provação demonstra a realidade da nossa fé, esses momentos também confirmam a realidade da promessa de Deus em nossa vida e fortalecem ainda mais a nossa fé. Deus usa provações na sua vida, na minha vida, para nos ajudar no processo de crescimento espiritual, incluindo o desmascarar da nossa hipocrisia e também o fortalecimento de uma fé verdadeira. Temos, portanto, que aproveitar bem as provações que Deus permite na nossa vida. Precisamos nos arrepender da nossa hipocrisia. Precisamos voltar a confiar no que a palavra de Deus declara para nós. Agora o outro lado da moeda. Como é que eu consigo obedecer? Somente pela fé e pela confiança em Cristo. Somente crendo que Deus existe, que a palavra dele é a verdade, que ele é bom demais para mentir, que ele é sábio demais para enganar, que ele é poderoso demais para faltar com tudo que ele nos prometeu. Somente baseado em tal tipo de fé é que a obediência tem possibilidade de crescer, decolar, possibilidade de subsistir a uma grande provação. A provação que sobreveio a Abraão não acontecerá conosco, não dessa forma. Mas talvez um dia nós nos encontremos num outro vale escuro, sem saída aparente. Um vale onde a nossa obediência ao Senhor aparentará criar ainda mais problemas para nós. É nesse momento que você e eu teremos que crer que Deus é bom demais para mentir, sábio demais para enganar e poderoso demais para faltar com tudo que Ele já nos prometeu. Nós temos que crer, mesmo não vislumbrando o como. Nós temos que deixar o como com Ele. Essa crença na bondade, na sabedoria, no poder de Deus, no amor de Deus, é essencial para nós conseguirmos obedecer. Tantas vezes nós desobedecemos porque nós não cremos. Nossa desobediência revela nada mais do que nossa falta de fé. Fé é muito mais do que uma crença mental, intelectual, que é bem comum, principalmente nos filhos dos lares cristãos. A fé verdadeira, ela leva a sério o seu Criador, seu Salvador, seu Juiz. No texto de hoje há uma frase que comprova isso. Agora sei que você teme a Deus. Versículo 12. É possível ter-se uma crença conceitual muito forte, mas uma obediência enfraquecida porque nós não levamos a sério o que nós cremos. Não tememos a Deus. Abraão foi no Antigo Testamento o protótipo do homem de fé. Mas a Bíblia como um todo, na Bíblia como um todo, ele é o protótipo do protótipo. O nosso grande exemplo de fé não é Abraão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu numa prova infinitamente maior do que a prova que Abraão enfrentou. Ele obedeceu à vontade do Pai até a morte, e morte de cruz. Apesar da oposição dos pecadores contra si mesmo, ele continuou a obedecer até o final, diz o texto bíblico. Como ele deu conta, como dizem os mineiros e os goianos? Ele confiou em Deus. Ele cria na palavra de seu Pai, a palavra de Deus. A obediência dele se alicerçava numa fé genuína, verdadeira. Hebreus 12:2 diz assim para nós: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E a aplicação para nós. Tenham os olhos fitos em Jesus, o autor, o protótipo e consumador da nossa fé. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Amém?